base de todo o fenômeno mediúnico. É a base de todo o fenômeno existencial. Disciplina, responsabilidade, primeiro com nossos pensamentos. O que é que estamos pensando agora? É um pensamento bom? É um pensamento útil? É um pensamento interessante? O nosso pensamento, nesse momento, ele pode ser compatível com toda a dinâmica do progresso na Terra? Ou é um pensamento vulgar, comum? Um pensamento que não tem grande significado? Isso é uma avaliação que nós temos que fazer periodicamente. O que é que nós estamos pensando? Qual é o nosso padrão vibratório mental? Isso é a base de tudo. Quando nós vamos a uma reunião mediúnica, é pelo teor dos nossos pensamentos que os benfeitores avaliam a nossa possibilidade de agir. Está lá, nos domínios da mediunidade, os benfeitores usam um aparelhozinho e direciona para todos os participantes, vê a média de cada um. Vamos dizer, o que é que eu chamo de média? É a vibração de cada ideia. Por exemplo, se é um pensamento comum que não tem nada a ver com o nosso propósito de elevação, para a reunião mediúnica é um pensamento inadequado. Não é um pensamento imoral, não. Não é um pensamento de inveja, não. Mas é um pensamento que não tem uma proposta de elevação. Então, aquele pensamento, numa reunião mediúnica, é um pensamento que não vai contribuir. Se a gente está pensando com as nossas preocupações do mundo, também, aquilo não é um pensamento decente, decoroso, mas é uma proposta mental que vai atrapalhar as boas vibrações do trabalho mediúnico. Quando isso acontecer, a gente deve disciplinadamente dizer assim: por que eu estou pensando isso aqui? Então, esse pensamento não me convém. Devo pensar nisso. E começa a pensar em amor, misericórdia, compaixão pelos infelizes, quanta dor nessa entidade que me chega, como eu gostaria que ele sentisse alívio nos seus padecimentos. Isso é um pensamento de compaixão. Mas, será que nessa minha casa hoje, essa preocupação não sai da cabeça? Eu tenho que pagar essa prestação, fulano me machucou, e essa ideia não me sai da mente. E esse é um pensamento inadequado para o trabalho mediúnico. Ou então, a modorra de não pensar, abandonar, entregar ao cansaço, entregar-se às emoções negativas, é uma apatia do ponto de vista mental. Existe aquela proposta do recolhimento, quer dizer, você diminuir os pensamentos e ficar num estado de paz, de quietude, isso aí é diferente. Ai de nós, se pudéssemos silenciar a nossa mente e adquirir um estado de quietude, de recolhimento, como dizia Allan Kardec. A gente chega, faz a nossa prece, acompanha a prece, diz: eu quero estar disponível para socorro aos nossos irmãos necessitados. E eu vou entregar a minha oração com ternura e vou ficar aqui quietinho, acompanhando, sem pensar em nada, porém atento. Aí é uma maravilha. Isso é um estado maravilhoso para o nosso trabalho nesse momento. Então, a base da mediunidade é o pensamento. Então, o pensamento é tudo. E nós deveríamos exercitar os bons pensamentos. Como é que a gente exercita os bons pensamentos? Primeiro, estudando, o livro falou do estudo. Quando a gente está estudando, lendo um bom livro, uma boa mensagem, lemos devagar, com calma, tirando o sabor de cada palavra, de cada conceito,
gente vai se acostumando com o estudo, com a reflexão, com a mensagem dos bons espíritos, a enriquecer a nossa mente de boas ideias, de bons pensamentos. E aí, nós vamos ficando treinados. Então, medite cada dia, recomenda Joana, no pensamento do Cristo, numa lição do Evangelho, numa orientação que veio ao mundo pelas palavras amorosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós estamos educando o nosso pensamento na dinâmica positiva do bem. Se acontecer uma coisa agressiva, não fiquemos dizendo assim, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, eu não posso me conformar, ninguém na Terra é inocente. Coloquemos esse conceito na cabeça. Tudo que nos acontecer, nós merecemos. Precisamos partir desse princípio. Nunca dizer que ele não podia fazer isso comigo, ele não tinha o direito, fulano não tinha o direito, onde estava o meu anjo de guarda que não me protegeu? Todos esses são pensamentos de arrasar a estrutura da nossa personalidade. E esses conceitos, mesmo que a gente não leve para a técnica, mas ele ficou deixando um resíduo negativo na nossa doutrina. Então, acostumar a pensar no bem, a pensar nas coisas boas da vida, a pensar nas coisas positivas do nosso processo existencial. Aí, então, quando nós formos para a reunião mediúnica, nós estaremos com o coração cheio de alegria e com a mente treinada na concentração, que é fundamental no êxito do trabalho mediúnico. Quem é que frequenta a reunião mediúnica aqui? Levante a mão. Quantos tem? Mais. Então, é uma boa quantidade aqui que frequenta a reunião mediúnica. Então, o pensamento é a nossa ferramenta. O pedreiro usa a colher, o prumo, a linha. A nossa ferramenta é o pensamento. O que é que eu vou levar? Se eu vou comparecer o trabalho com a ferramenta enferrujada ou com a ferramenta defeituosa, então meu trabalho vai sair de uma qualidade inferior. O meu pensamento é tudo. A minha emoção, a emoção depende do pensamento. Se eu estou acostumado a pensar no bem, a minha emoção é positiva, é superior. Eu estou estimulado ao progresso espiritual. Uma coisa importante para o êxito da reunião mediúnica é o entusiasmo. O entusiasmo é uma emoção, né? É uma emoção. A gente começa na reunião mediúnica, 1 ano, 2 anos, 10 anos, depois vai ficando automático, né? Tudo é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Toda reunião é diferente da outra. É o tipo que chora, que sofre, mas cada um chora diferente. Cada um sofre de uma maneira particular. Então, todas são experiências positivas. E eu preciso estar entusiasmado para fazer com que a minha atração amorosa e afetiva inunde aquela sala de bons fluidos, para que o espírito possa sair renovado, para que os guias espirituais possam retirar de nós energias positivas. Eles utilizam as nossas energias, mas eles têm conteúdo também de energias muito vigorosas, fluidos sutis do mundo espiritual, mas eles precisam, porque os espíritos que são trazidos, muitos deles estão vinculados ainda à materialidade em que se encontram mergulhados. Então, como os espíritos são muito sintonizados conosco, muitos ainda nem desencarnaram, morreram, como diz o livro,
mas não desencarnaram, quer dizer, estão vinculados, aprisionados às paixões materiais, presos às sensações, ainda saudosos daquilo que ficou da terra, uma saudade tão grande e tão perturbadora que não lhe dá ensejo de desfrutar, de perceber a grandeza da vida espiritual. Então, esses espíritos não desencarnados. Então, eles são muito parecidos conosco. São os espíritos onde aproveitam a nossa energia para compor um mix de forças espirituais para soerguer essas entidades sofredoras. Então, a nossa participação é muito importante. Então, bom pensamento e uma boa emoção. E a emoção fundamental para o trabalho mediúnico é o entusiasmo. Manter o entusiasmo, o gosto por aquilo que se faz. Aquele prazer de estar ali. Aquele prazer de ver a novidade acontecendo a cada hora. Porque o entusiasmo das coisas desaparece quando a gente vê as coisas acontecendo da mesma forma. A mesmice é a coisa que vai acabar com o entusiasmo da gente. Se a gente verificar muito bem, o sol, quando aparece todo dia, foi diferente do dia de ontem. Tem que verificar isso. Ah, que intolerável, um dia de verão, mas é diferente do outro dia. Porque Deus renova tudo. Deus renova todas as coisas. Deus renova todas as paisagens do mundo, da terra, das almas. Então, a reunião mediúnica é um local muito importante, é um campo experimental onde nós vamos aprender e a nos ajudar. Às vezes a gente diz assim, eu vou para a reunião mediúnica para ajudar os irmãozinhos. E aí se bota rios, os rios. Eu vou para a reunião mediúnica para ajudar os irmãozinhos. É a minha forma de fazer caridade. Mas, igual nos disse no seminário, que a reunião mediúnica existe principalmente para nos ajudar a nós, os encarnados. Porque os bons espíritos não precisam da reunião mediúnica para atender os espíritos sofredores, não. Eles atendem antes do espiritismo, antes de que o mundo acordasse para uma compreensão espiritual da vida, havia socorro. Nunca deixaram os desencarnados de serem socorridos, não. Sempre eles foram socorridos no mundo espiritual. Agora, daí vocês podem estar pensando, não, porque isso é necessitante que os espíritos precisam do fluido dos encarnados para usar. Os espíritos, no mundo espiritual, podem utilizar o fluido, as energias das pessoas boas da Terra. Não existe problema de espaço. O espaço é um espaço universal. Até porque eles podem realizar esses socorros com as pessoas de boa vontade desdobradas. Vão ao mundo espiritual e lá fazem encontros, reuniões de socorro. Então, as reuniões acontecem aqui na Terra por conta da nossa necessidade. Da nossa necessidade de aprender, da nossa necessidade de compreender como funciona a lei de causa e efeito. Porque uma coisa é os espíritos dizerem as coisas, outra coisa é os exemplos serem trazidos na figuração de experiências daqueles que viveram seus dramas e que são colocados diante de nós para que nós aprendamos como funciona a lei de causa e efeito na prática, a vivo e a cores, no nosso processo mediúnico. Então é um campo experimental, é uma escola viva, é uma escola onde a natureza traz para nós as lições que nós precisamos aprender. Então, nós estamos lá porque precisamos dessa oportunidade. Então,
Se nós estamos lá porque precisamos dessa oportunidade, nós precisamos valorizar aquele ensejo e tirar o máximo proveito daquela experiência. Quando chegar um irmãozinho sofredor, prestemos atenção ao seu drama, escutemos atentamente, ele diz, como sofre esse irmão, como estaria eu, será que eu desencarnando, eu vou estar diferente dele? Talvez esteja, mas como seria a minha vida, a minha desencarnação, se eu não encontrasse o espiritismo para me dar o sentido existencial para a minha trajetória humana? Então, deve ser reflexão para nós. Tirarmos uma reflexão de cada apontamento, de cada lição, de cada depoimento. Não pensemos que nós estamos muito acima desses irmãos. Não. Muitas vezes. Claro que tem dramas, tem situações odientas de tal natureza que nós já superamos. Mas nós não sabemos como vamos desencarnar. A forma de chegar no mundo espiritual é compatível com a maneira como nós desencarnamos. Quem saberá se nós não desencarnaremos diante de Deus um grande conflito? Como chegaremos no mundo espiritual se na hora da desencarnação nós estivermos vivendo uma grande dificuldade, uma grande preocupação, uma grande amargura? Pensemos nisso. Quando vier a amargura, os testemunhos da vida, e que aquilo quiser permanecer muito demoradamente em nós, como mágoa, como aquela coisa que não se dilui, nós devemos pensar assim, meu Deus, e se eu morrer agora? Com esse conflito, com essa mágoa, com essa raiva de fulano, com esse ressentimento, meu Deus, tira isso da minha cabeça. Vamos fazer esse exercício sempre em nossa vida. Quando tiver aquela mágoa, aquele negócio, aí não perdoa, não. Está fulano não podia fazer isso comigo, e aquilo demorar, passa um dia, passa uma semana. E aí, aliás, se eu fosse guia espiritual, é porque eu não estou treinado para tudo isso. Mas eu botava logo na cabeça, vou fulano, se você morrer agora, acorde desse negócio, saia desse trânsito, isso é uma autoobsessão. Aliás, meu amigo, o sempre fala isso. O anjo que guarda da gente tem muita paciência, tem muita dificuldade. E é porque também tem leis. A gente não vê, às vezes, no livro dos Espíritos, quando a Cabeça perguntava, isso está fora das leis. Os Espíritos não podem fazer isso. Nem os maus. Os maus tentam arrebentar a lei, mas eles não fazem as coisas que extrapolam as leis divinas. Vocês podem estar perguntando aí. E essas obsessões pesadas que eles engendram é porque a vítima atrás é um plume, é tomada com tomada. O macho é assim, aquela tomada ali. Tem o plume e tem a parte do buraquinho que recebe o plume. A obsessão só funciona assim. Então, quando contraria a lei divina, então ele não deixa. Então, se eu fosse ajudar, certamente, isso está fora da lei divina, o anjo de guarda como eu, destreinado, ficar ameaçando o meu protetor. Olha, meu amigo, não fique pensando muito não, porque se você desencarnar agora, então a gente vai estremecer. Anjo de guarda não pode fazer isso. Mas a gente pode pensar isso por nós mesmos. Por nós mesmos. Já está demorando muito isso de acontecer. Não é que eu vá me matar, não é que vai acontecer nada, mas quem sabe como é que está a coronária de cada um?
Quem sabe se não tem um tronco aí especulando? Ninguém sabe o dia e a hora ao pai é que compete saber o acidente. Acidente, né? Quantas pessoas morrem de acidente, né? Os operários, 7 ou 9 operários caíram, o elevador caiu. Eles foram trabalhar. Quem imaginava que um elevador de construção pode cair? Então, nós devemos estar sempre preparados com o nosso bom pensamento para ir para a nossa reunião mediúnica com entusiasmo, com tranquilidade, sabendo que aquilo ali nós vamos entrar em contato com os benfeitores espirituais. É um ponto de encontro com eles. Olha, não é brincadeira não. A gente desfrutar da companhia dos ilustres tutelares, dos grandes espíritos, daqueles espíritos nobres que vêm para conviver conosco naquela oficina de trabalho. Então, nós devemos estar muito reverentes, nós devemos estar com aquela unção, com aquele respeito. Eu sou um ajudante dos espíritos, não é? É uma função maravilhosa. Todos os que participam, sejam médicos, sejam pessoas que dão sustentação no apoio vibratório, sejam dialogadores ou doutrinadores, conforme a gente queira chamar, ou dirigentes, nada mais somos do que ajudantes dos espíritos. Os bons espíritos é que são as grandes competências do mundo espiritual. É por isso que Nilo sempre fala e falou hoje para vocês. Não fiquemos preocupados em evocar espíritos, atender determinadas pessoas, chamar o obsessor de fulano, porque são os benfeitores que programam o trabalho espiritual. A gente bota no livro anota o nome da pessoa, faz na prece inicial o nosso pensamento, pedido pelos necessitados, ou no final da reunião, pedindo a eles por todas as pessoas que foram relacionadas para as nossas preces, e deixa que o mundo espiritual cuide do atendimento àqueles que estão programados para o trabalho da mediunidade. Se uma pessoa nos pedir, olha, peça por mim, tudo bem, vou pedir, anota o nome, pede mentalmente, mas não fica na sessão toda desejando que aquele atendimento seja prioritário, porque tem muita gente que traz o problema, traz a necessidade e fica na reunião toda apelando e um pensamento desse. É um pensamento desconectado do resultado. A gente não pode se desconectar. Então, o grande objetivo do trabalho vai ser alcançado com a união dos pensamentos. E eu penso em misericórdia, esse que pensa na vibração do perdão, esse que está entusiasmado porque espírita, aquele outro vendo, está reconhecido por uma dádiva que recebeu, todos estamos envolvendo o ambiente numa vibração de ternura, de amor e de misericórdia. Então a reunião mediúnica fica uma verdadeira beleza, um verdadeiro encantamento. Quando a reunião mediúnica vai ficando monótona para nós devemos tomar cuidado. Porque se 2 pessoas acharem monótono, 3 acharem monótono, 4 acharem monótono, ela vai ficando monótona mesmo. Porque o que a gente pensa, isso acontece. Está entendendo? O nosso pensamento é que determina a realidade das coisas. Então, se um acha monótona, 2, 3, 4, mesmo que elas tenham achado muito boa, por nós estarmos achando monótona, porque nós estamos na mesmice, a reunião acaba indo para a mesmice da falta de comunicações, das comunicações sem ritmo, sem objetividade, daquelas comunicações que
Às vezes, o médium não tem energia, não sente energia no ambiente para dar uma boa mensagem. Os guias espirituais não aparecem, porque não há pessoas sintonizadas para receber isso. Então, a reunião mediúnica, não mediúnica, é realmente um laboratório maravilhoso. É um campo experimental muito rico para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos ali porque os bons espíritos são muito generosos e trouxeram-nos aquela experiência para que a gente pudesse amadurecer, aprofundar a nossa compreensão da vida, sentir cada vez mais prazer por sermos espíritas, verdadeiramente espíritas, na expressão legítima da palavra. Então, estudar, que ele falou, representa uma responsabilidade e um compromisso dos mais importantes. Kardec dizia que não se pode aprender espiritismo brincando. Allan Kardec, no livro dos médios, do método, quando ele está ensinando o método de ensinar a doutrina, de promover a propaganda da doutrina, e ele vai dizendo que o estudo vai nos permitindo descobrir ou superar as armadilhas dos maus espíritos, vai nos ensinando a perceber a técnica e o funcionamento da mediunidade, vai nos permitindo entender a ética da reunião mediúnica, como funciona a mediunidade em nossas próprias vidas. Então, isso é de vital e de fundamental importância que a gente compreenda. Essa é a grande responsabilidade. Quais são as disciplinas que nós precisamos ter com o trabalho mediúnico? Essa que eu falei, a do nosso pensamento, é a disciplina fundamental. A outra disciplina é a de resistência para os embates da vida, para que nós não nos sintamos fragilizados, porque fragilizados pelo embate da vida, nós ficaremos desconectados com o processo da nossa doação espiritual. Porque iremos nos envolver uma sombra perturbadora trazendo inquietação para a nossa própria vida. Manter o compromisso de melhorar sempre. Fazer o propósito de sermos trabalhadores da casa. E o valor de varrer. Se não quiser varrer, vá pegar na caneta para tirar um recibo, vá fazer alguma coisa na sua função e na sua especialidade. Porque diz Filomeno de Miranda, às vezes a gente quer ajudar os desencarnados na reunião mediúnica, mas se nós não temos sensibilidade para ajudar os encarnados, como iremos ter sensibilidade amorosa para atender os seres encarnados na reunião mediúnica? Aí surge uma outra responsabilidade. O enfermo da casa, o necessitado, a campanha, a solidariedade, o passo, o atendimento fraterno, a tarefa de atender o encarnado. Eu preciso me familiarizar com a dor que eu vejo para aprender a conviver e atender a dor daqueles que eu não vejo. Então, a gente precisa atender o problema do mundo espiritual, dos desencarnados, e precisamos atender, de alguma forma, o programa, vamos chamar, material da casa, o programa de atender os encarnados que vêm à casa, no ambulatório, nas tarefas, para que a gente possa criar na dinâmica do centro espírita aquela auréola de serviço,
que vai nos trazer a grande satisfação de viver. Agora, a gente não é médium só na reunião mediúnica, não. A gente é médium 24 horas por dia, onde quer que a gente esteja. Por quê? Porque Kardec disse isso. Todo aquele que sente num grau qualquer a empresa dos espíritos é médium. Sentir é uma sensibilidade. É uma sensibilidade psíquica, nervosa também, porque a mediunidade, ela radica-se no organismo, ela flui para o campo experimental do fenômeno através do sistema nervoso. Então, a mediunidade tem a sua função orgânica. Então, é uma sensibilidade que as pessoas experimentam em graus diferenciados. Se experimentam em graus diferenciados, cada um tem uma potência mediúnica diferente da outra. E ele vai dizer que essa faculdade é inerente ao homem. Homem aqui é ser humano. Porque não se pode mais falar homem, não. Tem que falar homem e mulher. Se Kardec estivesse naquele tempo, falava assim. A faculdade é inerente ao homem e à mulher. Ele tem que dizer isso. Senão ele pegava um processo outro cara. É a brincadeira que eu estou fazendo com os pais. Para o homem, a espécie humana. Então, a mediunidade é inerente ao homem. E aí alguém até que vai dizer, todavia, aí é que ele vai abrir a exceção, uma condição adversativa. Aí ele vai falar do que é que o livro dos Médiuns vai tratar especificamente. Todavia, assim só se consideram como médiuns aqueles em quem a faculdade aparece de forma ostensiva, por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos percebida. Então, todos somos médicos, recebemos inspirações, o nosso anjo de guarda sopra, o livro dos Espíritos diz que, de ordinário, são os Espíritos que nos dirigem pela nossa mediunidade. Essa mediunidade como um campo de todos, mas médiuns ostensivos, aqueles que dão fenômenos claros, somente alguns estão na face da terra. Quando eu digo todos somos médiuns, por exemplo, eu não enxergo nada, só um pouco de intuição na hora que eu estou treinando. Mas tem pessoas que veem os espíritos, ouvem os espíritos falam por sua voz, e psicografam. Esses são médiuns ostensivos. São aqueles que foram anunciados desde o princípio dos tempos pelo profeta Joel, quando ele veio dizer que no final dos tempos derramaria sobre toda a carne. Então, lá em Conquista, rapaz, interpretação sobre toda a carne, do ponto de vista que não há discriminação, a dignidade vem sobre toda a carne, bons e maus, homens e mulheres, pessoas sábias e não sábias. Então, a mediunidade é derramada sobre toda a carne. Mas não é isso que Allan Kardec diz. E Allan Kardec se preocupou com isso. Porque os espíritos quer considerar um dom, por que na mediunidade acontece com pessoas de má vida, com pessoas com qualquer expressão emocional, cultural, moral? Então, os espíritos dizem que essa função vem exatamente para que essas pessoas, todas as pessoas, se aproveitando da mediunidade, possam avançar mais rapidamente, construir um progresso melhor, um futuro melhor para as suas próprias vidas. Então, a mediunidade independe de moral. Está lá no livro dos médiuns.
Então, ela é independente da moral. Para aflorar a necessidade de exercício moral. Mas, para o seu exercício, é muito bom quando o médico se moraliza. Porque o médico não moralizado, ele vai utilizar plenamente a sua mediunidade para a prática do crime, do erro, para os objetivos mesquinhos da sua própria vida, vai utilizar aquele fenômeno egoisticamente para a sua satisfação pessoal. Então, se o médium, ele recebe a mediunidade e ele se sente que tem muito progresso moral a cumprir, ele se interesse, ele se esforce para fazer a transformação moral necessária, que vai fazer a sua mediunidade brilhar, vai fazer com que aquela luz efetivamente brilhe, conduzindo a sua vida para um posto de paz e segurança, e espalhando mesmo a benefício daqueles que estão carentes de necessidade. Não, mas o tempo baixo ainda vou pedir perguntas do povo, mas estamos na hora de verificar quais as dúvidas que vocês têm, para que a gente descanse um pouco a voz e faça, atenda as propostas e as perguntas de cada um de vocês. Poderiam fazer por escrito, poderiam fazer por lá para cá, poderiam tomar o microfone e perguntar. Então vamos fazer uma rodada de perguntas, porque falar com algumas